A gente volta a falar do Corinthians. De acordo com a reportagem do Tomás Rosolino, do site gazetesportiva.com, o planejamento para o ano que vem no Timão começa com a chegada de um centroavante. O nome mais especulado é o do Diego Tardelli, atualmente no Shandong Luneng, da China. O problema é que o atacante foi procurado por outros clubes brasileiros e precisaria ter uma redução salarial para poder se adequar aí à folha de pagamentos do Coringão. Hoje no CT Joaquim Grava, quem falou com a imprensa foi o goleiro Cássio, que já avisou, é hora de levantar a cabeça. Cássio é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Corinthians. Foi campeão mundial, da Libertadores, da Recopa, ganhou 2 vezes o Brasileiro e 3 o Paulista. Faltava a ele o título da Copa do Brasil. O sonho da conquista, no entanto, acabou na derrota de quarta-feira para o Cruzeiro. Sobrou o pesadelo do Campeonato Brasileiro, competição em que o Corinthians vai de mal a pior. Situação que Cássio não está acostumado a viver. Eu nunca passei por isso, né? Graças a Deus. A gente sempre brigou lá em cima, sempre brigou por títulos, Libertadores. E essa situação mesmo eu nunca passei, mas lógico que é uma pressão. O número de derrotas ao longo de 2018 é de 23, mesma quantidade de 2007, temporada em que o Timão foi rebaixado. Os 30% de aproveitamento no segundo turno é o pior rendimento do clube em um turno desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos. Essa é a minha 7ª temporada do Corinthians, eu nunca passei por uma situação dessa de estar nesse ponto da tabela, estar nessa situação, já acho que a gente está em 13º, se não me engano, na tabela. A situação está tão ruim, mas não tanto quanto o Cássio disse. O Corinthians não é o 13º, é o 11º, mas precisa se cuidar. São apenas 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. E domingo terá pela frente o Vitória, um adversário direto na tentativa de sobreviver e se manter na primeira divisão. A receita para salvar o Corinthians é trabalhar. Faça chuva ou faça sol, o time precisa evoluir para não correr risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas para isso é preciso também que o grupo tenha paz. Por isso, Cássio aproveitou a entrevista coletiva para criticar o empresário de Pedrinho, que após a derrota na final da Copa do Brasil, fez um desabafo nas redes sociais, indicando o fim do ciclo do jovem jogador no clube. Primeiro que as coisas se resolvem aqui, né? Eu acho que não se resolvem falando fora. Eu acho que esse tipo de situação, acho que... eu vejo também muitos empresários e de muitos jogadores aí sendo negativo para o jogador. Nesse momento, o Pedrinho tem que focar em trabalhar, em se dedicar dentro de campo, e o empresário dele em assessorar ele isso. Amanhã depois, se chegar uma proposta, ele embora, se ele não estiver feliz, eu acho que é uma parte. Eu acho que a gente tem um presidente aí que nunca se segurou e já falou várias vezes que quem não estiver contente, eu acho que tem que seguir, mas não tenho o que falar do Pedrinho. É um menino que trabalha, um menino bom, cabeça boa, acho que tem um grande futuro. Não vi em nenhum momento o Pedrinho se manifestar, né? Foi uma situação que foi o empresário dele que falou. Então é difícil também botar até o menino no meio da confusão se foi o empresário dele que falou. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Se o empresário dele fosse o Carlos Leite, que aliás é empresário do Cássio, sim, o Cássio estaria falando mal do empresário? Duvido. Mandaram o Cássio para a coletiva exatamente para dar uma indireta no empresário. Agora, o empresário o tal do Carlos Leite é o mesmo que trouxe o Jonathan. O Jonathan, meus filhos, ele veio no lugar, sabe de quem? Do Maurício, por ingerência do Carlos Leite. O Maurício era aquele que jogou no Atlético Paranaense, fazia gol pra caramba e está jogando muito melhor do que o Jonathan. Mas ele veio ganhando 1 milhão por mês, cara. Quem é que vai pagar 1 milhão por mês? O Corinthians não quis o Guerreiro de volta, mas aceitou vir o Jonathan, que não fez absolutamente nada pelo Corinthians. Nada. E foi escalado, sim, na marra. E chamaram o Jair e falaram assim, põe o Jonathan. Isso não acontecia nos tempos do Carille. Eu criticava aqui o Roberto Andrade, mas o Roberto Andrade blindava o Carille. Não deixava o empresário escalar time. Agora, com o André Santos, o empresário escalou, sim. Escalou, botaram o Jonathan. E a fonte que me passou isso é seguríssima. Seguríssima. E está errado desse jeito. Ali não pode mais ter isso. Então, por isso que o Jair não tem o vestiário. Porque quem não escala é ele.
Aliás, ele não escala o time, quem escala são os empresários, é a diretoria. Então não pode ser isso mais, não pode. Tite deu certo, por quê? Porque era ele que escalava o time. Mano Menezes deu certo, por quê? Porque era empresário, aliás, até hoje, do Carlos Leite, empresário do Mano, né? Mas enfim, também deu certo, talvez até por isso. E o Carille? Era blindado pelo Roberto Andrade, ninguém chegava não. E escalava quem merecia jogar. Por isso que o Pedrinho não está jogando. Porque não é do Carlos Leite. Se fosse, estava na seleção brasileira. Gente do céu, ó, eu não aguento mais ver tanta sacanagem em torno do meu Corinthians. Outro dia, no Mesa Redonda, eu falei, eu quero de volta o meu Corinthians. E eu tentei, na quarta-feira, ver o meu Corinthians de volta. Eu cheguei lá, era o Corinthians escalado por empresário, escalado pela diretoria. Ô, meu, o que é isso? Estamos voltando para o tempo lá do Vadielu, do Vicente Mateus, que quem escalava não era o técnico. Então, pera um pouco, né, gente? Vamos botar a cabeça no lugar, deixar qualquer que seja o treinador trabalhar à vontade e parar com esse negócio de pagar $1 milhão pro Jonathan. É brincadeira, bicho. Você acha que ele está recebendo $1 milhão? Ele não está recebendo $1 milhão. Tem picadinho aí no meio, sabe? Ele deve estar pegando os 500, 400 e o resto é rachado. É brincadeira, gente. Ó, eu falo e provo.